Fala aí, pessoa bonita. Eu fui desafiado por uma pessoa muito querida minha a transformar meu YouTube, na verdade, em um vlog. E aí, eu estou com o meu cafezinho para começar esse desafio. E como é um vlog, aqui eu vou compartilhar vivências, coisas que estão acontecendo, relacionadas ao livro, relacionadas à minha vida, coisas que fazem sentido compartilhar, claro. E hoje eu quero filosofar um pouco, porque eu adoro filosofar, quem me conhece sabe disso, sobre algo que esteve na minha mente esses últimos dias, que é o seguinte: essência. Qual que é a nossa essência? Qual que é a nossa missão? Não gosto muito de falar missão, propósito, mas o que nós realmente gostamos, o que nós realmente fazemos, e compartilhar com vocês o meu processo para descobrir, para entender isso, para que você também possa fazer o mesmo e ter uma vida mais plena, mais... Eu vou usar plena mesmo, porque eu acho que quando a gente vive de acordo com nossa essência, pelo menos os guias que eu sigo atualmente falam isso, e eu sinto isso no meu dia a dia, a gente tem uma vida mais completa, mais contente, né? Não é alegre, feliz, mas é uma vida mais contente, uma vida com mais foco, uma vida com mais senso de propósito, né? E eu vou contar pra vocês essa história de um jeito diferente. Faz 2 semanas que eu fui na BGS. A BGS é a Brasil Game Show, que é uma feira de jogos, basicamente. E eu me envolvo com jogos desde que eu tenho 3 anos de idade, 4, quando eu sentava no colo do meu pai e jogava aquele videogamezinho preto comprido, sabe? Que era uma telinha assim, que tinha vários jogos. Tinha Tetris, tinha cobrinha, tinha um de navezinha, tinha um monte. E desde então, aí dos 3, 4 anos que eu venho me envolvendo com jogos. Depois eu tive Game Boy, eu joguei muito Pokémon no Game Boy Color. Tive Super Nintendo, jogava muito futebol. Depois eu usava o PlayStation dos meus amigos, porque na época eu não tinha dinheiro pra ter um videogame. Mas sempre que a gente se encontrava, eu e meus amigos, a gente jogava futebol, depois ficava jogando videogame. Depois eu consegui ter o meu próprio computador e comecei a jogar uns joguinhos online, mais tranquilos, assim, bem leves. E depois eu fui tendo computadores mais poderosos. E hoje eu realmente jogo jogos no meu computador, jogos aí modernos e tal, jogos que eu realmente gosto. E foi uma jornada muito legal, muito interessante, né? Porém, o que aconteceu? Na BGS eu tive uma crise de identidade. Eu não consegui entender o que estava rolando direito. O que aconteceu foi que eu estava lá, eu estava me sentindo muito bem em estar lá, mas ao mesmo tempo eu senti que eu não pertencia ali. E aquilo me deixou bem estranho por dentro, me travou. Eu fiquei com aquilo, pensando e tal, fiquei refletindo, levei isso pra terapia e eu comecei a conversar e entender um pouco do que estava rolando. E eu saquei, entendi, e faz aí, desde que eu fiz essa terapia, né, minha vida foi transformada, digamos assim, ao entender um detalhe. Faço terapia faz bastante tempo, mas desde que eu fiz essa terapia, desde que eu entendi esse ponto, os meus dias eles têm sido com mais foco, com mais propósito, mais plenos, mais tranquilos, mais felizes. Porque é o seguinte: quando eu tinha ali os meus 12 anos, eu comecei a me envolver com RPG de mesa, né? E desde então, eu narro RPG de mesa, eu conto histórias em RPG de mesa. Tanto que meu envolvimento como escritor, com livros, não foi tanto através de ler muito, mas sim de contar muitas histórias em mesas de RPG. Contar. Porém, eu sofri muito bullying por ser nerd, a minha vida inteira. Tem aquele estigma, atualmente, desde que eu sou criança, pelo menos na sociedade, do que é ser um homem, né? Daquela pessoa fechada, aquela pessoa fortona, aquela pessoa que provê, não tem sentimentos e tal. E eu fui muito oposto, na verdade, crescendo. Eu era nerd, eu era muito sensível, então eu chorava muito fácil quando eu era criança. Ao mesmo tempo eu era muito independente, então eu não buscava ajuda, eu ia resolvendo sozinho no meio do caminho. Porém, eu sempre sofria bullying. Eu participei aí de mais de 7 escolas ao longo da minha vida e todas que eu participei, alguém tirava sarro de mim. Por algum motivo que na época faria sentido tirar sarro de mim. Quando eu fiz intercâmbio é porque eu era estrangeiro, o brasileiro, o emo, porque eu tinha um cabelo tipo Justin Bieber, então era Justin Bieber. Depois era emo, aí era o nerd, e aí, enfim, cada época foi uma coisa distinta. Então, eu cresci com essa sensação
de que ser quem eu realmente era seria um sinal aí de fraqueza. Seria um sinal errado, não deveria ser aquilo. Então eu sempre escondi esse meu lado e sempre busquei mostrar para as pessoas o meu outro lado. Um lado aí que teria mais a ver com o que era esperado de mim. Então, o homenzão, serião, empresário, bem-sucedido, etc e tal. O que me ensinou muita coisa a percorrer este caminho e eu não me arrependo de ter trilhado ele. Porém, o que me impediu, já que eu sempre gostei tanto de jogo e sempre de contação de histórias, o que me impediu desde cedo de me envolver com o que eu realmente amo, que é a contação de histórias, que é me conectar com o que eu hoje entendo que é a minha essência, que é essa coisa do contador de histórias. O que eu percebi foi o seguinte, o que me impediu foi esse medo, foi pensar na opinião dos outros, foi estar sendo zoado o tempo inteiro disso. Então eu comecei a entender que este caminho ele não era viável, que não faria sentido seguir ele. Porém, quando eu estava lá na BGS, eu percebi bem claramente que se eu tivesse seguido sem medo este caminho dos jogos, eu não estaria lá apenas como um convidado, que eu acabei indo como imprensa ainda, porque hoje eu tenho uma empresa de jogos e tal, né? Mas eu faria realmente parte daquilo. Então foi uma sensação muito estranha, de que eu pertencia ali, mas eu ainda não pertencia ali de fato, interiormente, né? Desde que eu tive esse estalo, esse entendimento de que eu pertenço sim àquele lugar, faz sentido sim ser um contador de histórias, isso tá na minha essência, isso tá comigo, parece que isso é um peso gigantesco do meu ombro, de ter que impressionar os outros, de ter que, enfim, fazer coisas que são esperadas de mim para fazer o que eu realmente acredito. E isso foi um processo longo, gradual, em que eu fui enfrentando muitas dessas barreiras que eu mesmo impus a mim para ir quebrando e para hoje estar aqui fazendo um vídeo desses, tomando um cafezinho e trazer esse entendimento aqui. Então, qual que é a brisa de tudo isso? No meu entendimento, a gente tem algo que nos impulsiona, a gente tem algo que nos motiva e a gente sabe disso. Mas por quaisquer motivos, geralmente a gente tem medo de mostrar isso pro mundo. Então pode ser que você queira ser um artista, pode ser que você queira ser um pintor, um dançarino, pode ser que não, que você queira largar um concurso público e abrir uma empresa. Tem muitas opções, pode ser que você queira ser um streamer de jogos, existem várias dessas opções e existem muitas travas que a gente coloca. Mas o que eu tenho percebido, que me entender, me assumir, né, integralmente como contador de histórias, tá fazendo com que eu tire muitas camadas protetoras que eu tava usando e que tava me pesando e tá me trazendo uma vida muito mais leve, plena e fluida. Exemplo, eu tinha 2 Instagrams, um pessoal e um de contador de histórias. No pessoal, eu não mostrava meu lado nerd, não mostrava meu lado de contador de histórias. Então eu excluí este perfil pessoal e mandei, ó, quem quer me acompanhar lá, tô lá. Manja, quem veio, veio, quem não veio também não tem problema. E tá tudo certo, a vida segue, quem quiser me acompanhar, tá acompanhando. Quem não fizer sentido, não faz sentido. E tá tudo bem. Então, a mensagem que eu aprendi com tudo isso, e que a ideia é compartilhar neste primeiro vídeo Vibe Vlog, é se desprenda dessas amarras que estão te segurando e realmente se conecte com aquilo que você entende que te faz muito bem e foque nisso para desenvolver você como pessoa, você como um ser integral e se fizer sentido para você, leve essa realidade, esse motivo para a sua vida profissional também, para a sua carreira, porque nas palavras de Steve Jobs, que tem uma frase, uma quote ali dele muito sensacional, ele fala que é o seguinte: o trabalho vai ocupar uma parte muito grande da sua vida e o único jeito de você fazer um bom trabalho é você amar o que você faz. E geralmente este amor está relacionado a esta força aí que te impulsiona, essa força que te motiva a ir adiante. Se tudo isso fez sentido para você e você também quer entender, descobrir por que afinal de contas eu virei um escritor, qual que é toda essa brisa de essência e tal, confere esse vídeo aqui que eu gravei faz um tempinho, quando eu estava viajando em Curitiba, testando a vida de nômade digital, coisa que eu posso comentar aqui também. E
Deixa um curtido nesse vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E semana que vem volto aí com mais um vlog, compartilhando mais alguma mensagem, mais alguma vivência ou só alguma coisa legal que tenha acontecido. Até mais!